Pai, Senhor, aqui está a tua serva, Pai. Senhor, eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, Pai, que o Senhor venha tomar a vida da tua serva em tuas mãos. Pai, que quando ela tomar posse desse microfone, Pai, ela possa ser canal de bênção para as nossas vidas, Pai. Usa ela, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Igreja, antes de eu começar com a palavra, eu quero perguntar: todo mundo higienizou a mão com álcool gel? Eu também. Eu sabia disso. Bem, não passe álcool na mão de todo mundo. E aí vamos fechar o corredor, todo mundo dá na mão, que a gente vai fazer uma oração de louvor. Amém? Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Agora eu quero compartilhar com a igreja a palavra que está no livro de Hebreus. Aleluia, o Senhor me deu essa palavra já tem uns dias e eu não sabia para que dia era, porque o Senhor, Ele só fala na hora. Mas aprove o Senhor estar com essa palavra no dia de hoje para trazer para a igreja. Começaremos a nossa campanha hoje, mas como eu falei no dia de ontem, o Senhor fez uma recomendação e em obediência faremos. Então a nossa campanha começará na semana que vem. Já temos agendado o missionário que vai trazer a palavra na semana que vem. Então, em nome do Senhor Jesus, Hebreus 11. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos ler o versículo do 1 ao 3 e do 17 ao 19. Amém, igreja? Eu quero ser bem breve na palavra, porque o Senhor, Ele quer tratar os nossos corações, quer falar conosco nesta tarde. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Quem achou em reverência a palavra do Senhor, podeis ficar de pé. Quem não puder, fica sentadinho aí, que Deus vai receber do mesmo jeito a sua reverência. Amém? Hebreus 11, no verso 1, diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Vamos para o verso 17, que diz: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, louvado seja o nome santo do Senhor, a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E dai também a figura ele o recobrou, e em figura ele o recobrou. Eu quero ler o 17, pode sentar, igreja. Eu quero ler o 17, 18 e 19, numa outra tradução. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aí tem como fazer outra tradução? Não, né, pastor? Tem? Bota aí então para mim. A NVT. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Enquanto o pastor está botando aí, eu vou ver se eu consigo colocar aqui também do meu celular. Louvado agora que a gente está com recurso digital, aí tem um monte de Bíblia para a gente olhar. Então é bom porque o verso 19, pela NVT, ela diz de uma forma mais... Aleluia. Eu consegui aqui, pastor, NVT.
concluiu que se Isaac morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. Em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Aí vocês podem perguntar assim, mas missionária, a senhora está falando sobre Isaac e sobre Abraão. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E é exatamente isso que Deus quis trazer ao meu coração. E eu vi no livro de Hebreus que muitas pessoas hoje, elas querem considerar o Novo Testamento e querem jogar no lixo o Velho Testamento. Eu concordo que a gente não deve se prender apenas no Velho Testamento, porque o Velho Testamento, muitas coisas são simbologias, mas o Novo Testamento é cumprimento do Velho Testamento. Vendo que o livro de Hebreus, ele fala exatamente da passagem de Gênesis a partir do seu capítulo 22, que fala exatamente quando o Senhor pediu a Abraão, seu filho Isaac, o seu filho da promessa, o qual ele esperou por muitos anos. Inclusive, a própria Sarai da época, né, antes de o nome dela ser trocado, ela tinha cansado de esperar e ela convenceu Abraão, que na época era Abraão, a ter um filho com a sua criada. Que aí a gente já sabe que Ismael foi o filho que até o próprio Abraão acreditava que seria o seu primogênito escolhido de Deus. Mas o próprio Deus tinha dito a ele que haveria nascer o filho dele da promessa, que seria da própria esposa dele. Mas não é isso que eu quero falar. Naquele momento em que o Senhor pediu o filho a Abraão, é isso que Deus quer falar aos nossos corações nesta tarde. Quando o Senhor pediu o filho a Abraão, Abraão imediatamente obedeceu. E o tema da minha mensagem, que eu sempre gosto de botar um tema para eu sempre ficar ali num ritmo, senão eu me perco. Eu coloquei assim, ó, pela fé. E exatamente no Hebreu 11 diz isso, pela fé. E aí quando fala pela fé, o quarto fala de Abel, diz pela fé. O verso 5 fala de Enoque, fala pela fé. O verso 6 fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o verso 7 vai falar pela fé Noé. Então está falando de cada homem aqui, aqueles antigos que pela fé eles alcançaram testemunho em Deus. Pela fé. Mas quando eu trago pela fé em quê? Eu questiono de vocês, é pela fé em quê que você acha que vai vencer os seus obstáculos? E aí trazendo, por quê? Porque eu gosto de trazer o que eu vivo. Eu tenho que trazer experiências daquilo que eu vivo. E trazendo experiência das nossas próprias aulas que a gente tem dia de segunda. No início da nossa aula a gente repete o quê? Eu quero, eu posso e eu consigo. Mas quando você fala eu quero, eu posso, eu consigo, você está esquecendo de botar quem na frente? É ou não é? É. Por isso que eu perguntei pela fé em quem. Por quê? Porque a gente conhece muitas pessoas porque eu quero, eu posso, eu consigo e quer, e pode e consegue. Você vê grandes multimilionários que são ateus, mas têm muito dinheiro. São pessoas que venceram na vida, mas têm muito dinheiro. Mas eu sempre vou me lembrar de um jovem que chegou aqui, testemunhou a sua vida e disse que ele tinha um vazio do tamanho de Jesus. Lembra, jovem? Eu nunca vou esquecer disso. E todas as vezes eu vou falar de você em todo lugar que eu for. Por quê? Porque todos que dizem eu quero, eu posso, eu consigo, sem o grande eu sou, tem um vazio do tamanho de Jesus lá dentro. Ele pode ter tudo palpável. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala eu quero, eu posso, eu consigo. Porque quando a gente começa a acreditar que eu quero, eu posso, eu consigo, eu começo a ser independente de Deus. E é pela fé que a gente tem que dizer eu quero. É pela fé que a gente tem que dizer eu posso e eu consigo. Não, o professor não está errado. É como vamos entender, interpretar o que dizemos é que é importante. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com o que você acredita, não é o que dizem. Mas você precisa acreditar que pela fé você pode. Pela fé, sabe por quê? Porque Abraão, crendo que ele ia levar o seu filho à igreja. Naquela época não tinha redes sociais. Naquela época não tinha cirurgião plástico. Naquela época não tinha nada. Só tinha os médicos que naquela época diziam que era o quê?
Curandeiros, mas tinha um outro nome que eles diziam, mas não tem importância agora. E o que acontecia? Eles faziam muitas coisas, mas não tinha a tecnologia que temos hoje. Hoje se faz cirurgia com a câmera entrando assim, ó. Faz umas incisões minúsculas que vai fazer alguma cirurgia bariátrica, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pode depois ficar com a barriga linda, mostrando, e antigamente cortava, era tudo. Só a câmera, não tinha aquela tecnologia, mas ele o que? Cria a igreja. O único artifício que ele tinha naquela época era a fé. Por isso que eu vim para Hebreus, pastor. Eu vim para Hebreus porque o escritor de Hebreus diz o seguinte, que pela fé ele cria que Deus podia ressuscitar o filho dele dos mortos. Por quê? Porque ele sabia que havia uma promessa. E é por isso que quando a irmã Rosa falou aqui da promessa, eu disse, oi, está dentro da palavra, porque Deus é assim. Ele começa usando as coisas para entender, para a gente entender. Gente, quando há uma promessa debaixo da nossa vida, ou sobre a nossa vida, debaixo não, sobre a nossa vida, a gente precisa começar a viver da fé. A gente pode não ver, mas tem que crer. Por isso que o verso 1 do 11 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera, não é o que a gente vê. A gente espera, mas se esperar muitas vezes cansa. E eu ouvi, eu acho que na semana passada alguém falando, e é nesse tempo de espera que a gente murmura. É nesse tempo de espera que a gente esquece e já pede outra coisa. É nesse tempo de espera que muitas vezes a gente sai do curso. Mas é pela fé. Pela fé em quem? Em mim mesma não. Porque se eu tiver fé em mim mesma eu não vou conseguir nada. Nada espiritual. Nada no reino invisível. Porque no visível eu posso. Sabe por que eu digo isso? Porque se você precisar estudar para passar no concurso, pela fé você vai conseguir? Vai conseguir? Então você não vai precisar nem pegar livro para estudar. Você está entendendo? Então você precisa ver o quê? O que é material. O que eu preciso fazer com empenho meu apenas. Eu vou pedir ajuda de Deus? Vou. Claro, se eu tenho fé. Mas sozinha, sem estudar, você acha que Deus vai dizer assim, não, eu vou botar logo porque meu filho, é porque minha filha vai passar. Não. Preciso estudar. Por quê? Porque eu aprendi que o Espírito, ele lembra aquilo que a gente estuda. Então até o que a gente estuda para fazer uma prova, o Espírito Santo lembra. Não é só o que está na palavra não. É quando você estuda. Então eu preciso entender. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu estou trazendo só exemplo, viu gente? Pelo amor de Deus, você não achar que eu estou epicunhando com o professor. Porque eu lembrei disso. Não, é verdade. Eu tenho que fazer vocês entenderem isso. É porque realmente eu trouxe isso. O que acontece? Eu preciso entender. Eu quero comprar um carro. Qual é o carro mais caro hoje? É Ferrari não, qual é o outro? Hein? Pronto, a Lamborghini. Eu quero comprar uma Lamborghini. Tá certo, eu tenho dinheiro, eu vou comprar a Lamborghini. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar a Lamborghini. Amém. Eu posso comprar a Lamborghini, claro que eu vou comprar. Sim, mas eu não sei dirigir. Mas eu quero, eu posso, eu consigo. Eu vou entrar, eu vou fazer o que com ele? Só porque eu quero e posso, consigo. Primeira vez que eu entrar nele, eu vou fazer o quê? Bater em qualquer lugar que eu achar. Então, eu preciso querer, poder e conseguir, mas eu preciso treinar também para isso. Isso precisa de Deus? Não. Isso precisa da minha capacitação. Então a gente precisa entender que tem coisas que eu vou querer, poder e vou conseguir sim. Mas tem coisas que vai além disso e que eu não posso de forma alguma fazer. Eu não posso, a palavra do Senhor, obrigado Espírito Santo. Ele diz que não conseguimos colocar o quê? Um palmo na nossa estatura. É bíblico, o Espírito Santo agora fresquinho na minha mente. Então a gente não pode essas coisas. Mas pela fé, esses grandes homens de Deus, pela fé conseguiram tantas coisas e alcançaram testemunho. Por isso que o pastor falou, acho que já tem um tempo já, que Hebreus 11 todo fala sobre cada um deles. Fala de Noé, fala de Abel, fala de Enoque, fala de Abraão no verso 8, depois fala no verso 17. E o que eu quero trazer para a igreja? Deus falava bem claramente. Lá, quando Abraão foi levar Isaac, ele levou, né? Muitos dizem, né? Eu ainda não acredito nisso, mas possa ser que sim. Mulher curiosa. Então eu não acredito muito que Sara não perguntou para onde ele ia não, viu igreja? A gente é mulher, a gente sabe, a gente sempre pergunta, vai para onde, amor? Ele pode até não querer dizer, vai para onde, amor? Vai pro menino, vai para onde?
Então deve ter perguntado, mas na Bíblia não botou, então não interessa a gente. Que está oculto é para ficar em oculto. Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas cabem a Deus e as reveladas a nós. Então bora ficar na revelada. Então, igreja, o que acontece? Ele caminhou 3 dias, não foi, pastor? Mas me corrigindo se eu estiver errada. Caminhou 3 dias. Ele, Isaac, mais os criados. E vão andando. Tinha um jumentinho também, né? Levando ali a lenha. Chega um determinado momento que essa história a gente já conhece. Por isso que eu fui para Hebreus, eu não fui nem para Gênesis. Mas eu estou querendo chegar onde Deus quer que vocês entendam. Chega lá, ele fala com ela, fique aqui, que agora eu e o moço vai lá em cima. Tem um particular com Deus. Pronto, sobe os dois. Só que Isaac já está acostumado a acompanhar o pai. Tanto é que ele sabe quais são os materiais do holocausto. Então ele já sabia o que é que o pai ia usar para o holocausto. Só que ele sente falta de quê? O cordeiro que seria sacrificado. E uma coisa que Abraão fala, demonstra a fé em Deus. Deus proverá para si o cordeiro. Se Deus pede o filho dele, como é que Deus mesmo vai providenciar para si o cordeiro? Quer que eu diga a vocês uma coisa? Naquele momento, Deus começou a entender que Abraão tinha fé, que Deus providenciaria o cordeiro. Talvez Abraão não tivesse nem fé realmente no que ele estava falando, mas bastou ele dizer que Deus disse, olha, alguma coisa está saindo diferente aí. Ele não chorou, ele não murmurou, mas ele disse que eu providenciaria. Como é que ele joga para mim essa peteca? Lembrando que meu filho falou aqui, tem 2 dias que ele ora por mim, por causa da minha pressão alta, e faz assim, conforme a fé dela. Eu disse, poxa, joga logo para mim. Ele podia orar assim, Deus, cura minha mãe em nome de Jesus. Deus, conforme a fé de minha mãe, o Senhor cure ela. Né? Lembrando, jogou para mim, quer dizer, então eu tenho que ter a fé. Para poder, não é nem a fé dele, é a minha. Mas amém. Então o Senhor ali naquele momento, ele digo, acho que a partir daquele momento, diz assim, Deus deve ter pensado, isso é conjectura da missionária Rosana, não é Bíblia nem heresia não. Ele disse que eu vou providenciar para mim o cordeiro. E agora? Eu tenho que dar o testemunho, né? Então eles vão subindo, igreja. E tem até um louvor que fala isso, né? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Então, naquele momento ele sobe com o filho. Não sei se conversando, não sei se for o Breno da vida, vai conversando. Mas se for, né, subindo ali os dois. E Abraão faz tudo o que precisa ser feito para sacrificar o filho. E no momento que ele pega ali o cutelo, o anjo diz a ele que não. E providencia para si o cordeiro. Igreja, uma vez que eu falo ao meu esposo, e eu trago isso para a minha vida, quando a gente bota o pé, Deus bota o chão, não é da boca para fora, não é porque eu vivo isso. Eu vivo isso no culto em ação de graças. Vocês viram que eu testemunhei que Deus proveu para ele a festa. Deus proveu para ele todas as coisas. Eu me lembro de Neto falando, o negócio tá bom, hein? Tem até sobremesa. Quer dizer, Deus proveu para ele tudo o que ele queria. E aí, quer que eu diga à igreja uma coisa? Ainda sobrou um saldo de R$20. Eu achei que eu não ia ficar sem nada, ainda sobrou 20. Eu digo, ai Deus, é para sua casa mesmo, para a obra. Mas eu disse a ele que tudo seria para a obra dele, tudo. E esses R$20 que ficou de reserva era para alguma eventualidade que acontecesse no dia e precisasse. E ele permitiu que até o fim esses R$20 ficassem para não precisar de nada. Porque Deus é assim, igreja. Quando você se lança, Ele dá as condições para tudo. Ele dá as condições para tudo. E naquele momento, voltando para Hebreus, a palavra vai falar de cada homem aqui que pela fé. Missionária, a senhora está falando o que a respeito disso? Igreja, Deus falava a mim assim, ó, no monte, que até hoje, eu não sei se aqui tem, mas eu não sei se é em Gênesis ou se é aqui em Hebreus mesmo, ou em alguma parte da Bíblia, mas eu sei que tem. Que fala assim, ó, que até hoje no monte existe esse nome do monte, o monte do Senhor se proverá. Naquela época, né, da Bíblia, porque agora já não deve ter mais esse monte, mas se tiver esse monte, veja o que o testemunho de fé de um homem fez. Ele impulsiona até hoje a gente. Ele impulsiona até hoje a gente. Imagine o exemplo de fé que nós podemos dar às pessoas que nos cercam. O exemplo de fé da nossa caminhada,
do que a gente se desprendeu para acreditar, para ter fé, e Deus proveu, e Deus fez acontecer, e Deus gerou. Então quando a gente se prende a isso não é o que eu digo, é a isso aqui. É o testemunho desses homens. É o que a Bíblia fala, que mediante a sua fé, você pode todas as coisas. A Bíblia ela é bem clara. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Acho que é Filipenses 4:17, se eu não me engano. Eu não quero falar bobagem não, eu não anotei aqui, mas eu acho que é Filipenses 4:17. Vai me correndo para poder achar. Filipenses 4:17. Eu ainda acho que eu sou mais rápido. Filipenses 4, deixa eu ver, 13, é isso mesmo, Filipenses 4:13, que diz o seguinte, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então se você tem fé, você pode. Se você tem fé, você pode. Se você tem fé, você pode. Mas não é você dizer que crê e querer fazer com a sua força, não. Você tem que depender dele. Igreja, a dependência, eu acho que é a coisa mais aflitiva. Por quê? Porque quando você depende, você não pode pedir a ninguém. Quando você depende, você não pode nem gemer alto. Porque senão alguém vai ouvir e vai querer te socorrer. Quando você depende, é dele só. E é difícil. Porque nós humanos, a gente sempre quer dar um jeitinho. E não é o jeitinho brasileiro, não. É o jeitinho. Porque todo mundo fala no jeitinho brasileiro, mas todo mundo, todo o mundo inteiro sempre dá um jeito. Procura dar um jeito em tudo. Não espera nele. Será que se Abraão, naquele momento, ele subisse com um cordeiro, Deus ia mandar ele parar? Hein, igreja, seja sincera. Será que ele dissesse assim, não, eu vou levar, caso Deus não provenha para si um cordeiro, eu vou levar o cordeiro, e aí, quem sabe, Deus vai. Deus permitiria que ele matasse o filho. Deus permitiria. Sabe por quê? Porque ele não estaria acreditando nem confiando em Deus. E tanto é que em Gênesis 22, aleluia, o missionário está correndo, mas correndo é a Bíblia mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver se é 22 mesmo. Aleluia. É isso mesmo. Gênesis 22, deixa eu ver aqui. Edificou um altar. Aqui. Abra, verso 11, 22:11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Igreja, Deus não quer que você faça sacrifício nenhum, mas Ele quer saber o seu coração até onde vai. Eu olhei para uma irmã, tem um tempo mesmo. Foi? Louvado seja o nome do Senhor. E eu sou uma pessoa, igreja, que eu, antes de dizer qualquer coisa de revelação que Deus me dá, eu faço prova com Deus mesmo, porque eu não quero falar nada de mim. E num dia a gente estava conversando, orando, e ela veio para um aconselhamento pastoral. E eu disse a ela assim, o Espírito Santo na hora mandou eu dizer a ela algumas coisas que não eram boas de ouvir, mas era Deus falando. Tanto é que ela testificou que era verdade do que Deus estava falando. E eu disse a ela assim, até que ponto você está disposta a sacrificar pelo seu sonho? Eu não falei de mim, porque eu não falaria. Eu acho muito invasivo. E eu disse, até quando você está disposta a sacrificar pelo seu sonho? E aí a pessoa me olhou assim, abriu o olho, e não me lembro o que a pessoa respondeu. Eu juro para vocês que eu não me lembro. Mas quando chegou no mesmo dia, mais tarde, a pessoa perguntou assim, missionária, a senhora perguntou isso sobre o quê? Sobre minha família, sobre meu trabalho, sobre o quê? Eu disse, eu não sei. Pergunte a Deus, porque foi Ele que mandou te perguntar. E logo depois, as coisas aconteceram da forma que a pessoa tinha declarado, Eu acho que ela falou que estava disposta a sacrificar tudo pelo sonho, ou
não me lembro o que foi que falou, e Deus moveu todas as coisas assim. E grande foi o mover de Deus naquela vida. E Deus moveu, mas moveu, igreja moveu mesmo. Sabe por quê? Porque Deus queria o Isaac dela. E queria saber se ela estava disposta a dar o Isaac dela. Porque às vezes o Isaac é algo que a gente nunca pensaria em abrir mão. E no mesmo dia que aconteceu numa segunda-feira o aconselhamento, acho que na outra semana, Deus deu um sonho a essa pessoa. E essa pessoa, no sonho, ela fechava o negócio dela. E Deus mostrava claramente quem estava fechando era ele. E aí logo depois a pessoa me ligou, me explicou, falou. Ela, missionária, é a respeito disso que Deus estava falando. Eu disse, eu não sei, mas eu vou orar a Deus para saber. E aí Deus foi desenrolando algumas coisas, mas teve coisas que Deus precisava dizer diretamente à pessoa. E ele fez, e ele falou. E eu digo a você uma coisa, se aquele Isaac não tivesse sido sacrificado, entre aspas, né? Deus queria saber onde estava o coração dela, se estava na empresa ou se estava nas promessas dele. E ela preferiu fechar a empresa porque ela cria, assim como Abraão, que Deus podia ressuscitar dos mortos. E hoje ela está no negócio, um novo negócio. Deus está abençoando. E eu ainda acredito que ainda não é a promessa, porque a promessa ainda é maior. Mas tem coisas que a gente precisa começar do zero para Deus abençoar. Porque tem coisas que precisam ser ainda ajeitadas como Deus quer. Mas eu digo a vocês uma coisa, igreja. Tudo que é fechado por Deus, Ele abre melhor. Tudo, tudo. E eu digo a vocês uma coisa, alguém me falou, não me lembro quem, missionário, você não vai abrir a escola de novo. Eu disse, eu não tenho vontade, mas se Deus quiser, eu estou aqui. Foi você, não foi? Você não vai abrir de novo a escola. Eu digo, eu não tenho vontade. Sabe por que eu não tenho vontade? Porque eu nem penso nisso. Porque eu acho que esse tempo que eu estou aqui na obra, eu estou aprendendo muito com Deus. Eu estou me dedicando às coisas dele e eu estou gostando. Porém, a falta de dinheiro está vindo, mas ele está suprindo. Ele está mandando aí a carne, está mandando aí os corpos alimentar a gente. E eu louvo a Deus por isso, por esses corpos que Deus está enviando. Mas, se for da vontade dele, vai ser conforme ele quer. Porque eu disse, Deus, eu não posso ficar presa. E a escola me prende. A escola me prende porque eu quero cuidar das crianças, eu quero dar assistência. Então tem que ser conforme a vontade dele. Tudo da vontade dele eu faço. O que for da minha vontade, eu peço a ele para fazer mais tarde. Então, igreja, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu voltar aqui, porque é essa parte daqui que eu queria falar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. E o verso 14 diz, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até hoje, até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Igreja, eu não sei o que é que vocês estão precisando que seja essa provisão de Deus na vida de vocês. Eu não sei, não vou nem dizer, porque eu já fiz isso algumas vezes e Deus já me corrigiu. Eu não posso dizer eu não quero saber. Mas às vezes é bom que eu não saiba, porque quando Deus te manda uma palavra dessa, alguém pode dizer assim, não, essa não está trazendo porque ela sabe do meu problema, ela sabe da minha história. Então quando Deus traz essa palavra no meu coração, simplesmente Ele quer uma coisa, que você impulsione a sua fé. É a sua fé que precisa movimentar as coisas. Faz como o Breno jogou para mim, é mediante a minha fé que eu teria que ser curada naquele momento. Então quer dizer, se eu não fosse curada é porque eu não tive fé, né? Brincando, mas a gente precisa impulsionar a nossa fé. Precisa impulsionar a nossa fé. E louvado seja o nome do Senhor. E eu fiz aqui uma ressalva. A fé é a confiança em Deus. Ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Pelos olhos da fé precisamos acreditar. O próprio Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, nos convida para depositar nele os seus anseios, seus maiores sonhos e qualquer desafio que esteja enfrentando neste momento. E ainda completando aqui para finalizar, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus,
teve algo do verso 19 de Hebreus 11 que eu quero ler para a igreja, que diz assim, ó, Abraão, né? Ele considerou, o verso 19 diz o seguinte, aleluia, o verso 18 fala, do qual foi dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos, de onde também figuradamente ele o recuperou. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dos mortos e que ele faria isso. Essa ideia era implícita em toda a narrativa. Não havia outra maneira pela qual a promessa pudesse ser cumprida. Abraão recebeu a promessa de uma numerosa descendência. Foi-lhe dito explicitamente que seria através desse filho. Ele agora havia recebido a ordem de matá-lo como sacrifício e se dispôs a fazer isso. Igreja, deixa eu parar nessa parte. Vocês estão observando que Deus tinha feito a promessa a Abraão. Quantos lembram que o Senhor manda Abraão sair da tenda, olhar para as estrelas, olhar para a areia do céu, e se ele pudesse contar, essa seria a descendência de Abraão. Só que quando o Senhor pede Isaque, Abraão não deixa de crer naquela promessa. Por isso que ele acreditava que até de dentre os mortos Deus podia ressuscitar Isaque. Por quê? Porque Isaque era o filho da promessa. Se Deus ele é fiel para cumprir, por isso que eu digo, igreja, não importa o tempo. Se é uma promessa sobre sua vida, ela vai se cumprir. Uma coisa é a promessa vinda de Deus e a outra coisa é a promessa vinda do homem. Por isso que vocês precisam ter cuidado com o que você ouve. Sabe por quê? Porque existem coisas que são ditas pelo homem e que você acredita que vem de Deus. Por quê? Porque é bom aos nossos ouvidos. Mas você em momento nenhum vai pro joelho orar a Deus. Senhor, testifica no meu coração, confirma na sua palavra. Eu faço dessa forma. Pode vir a pessoa mais famosa do mundo. Deixa eu falar, como o pastor Tiago falou de uma inauguração que a gente ia fazer. Ele fez assim, quem a gente chama? Eu, Camila Barros. Eu digo, tomei posse da palavra que a irmã Rosa falou ontem. Pastor, é grande. Eu disse, então pastor, eu tenho que pensar grande. Grande, fiquei repetindo para ele, eu tenho que pensar grande. Então vamos dizer que Camila Barros aparece nessa inauguração. Ela vem diretamente para mim e diz, eis que te digo. E fala um monte de coisa maravilhosa no meu coração. Eu fico cheia, quase aquele baiacu inflado, quase boiando na água. Vou ficar cheia. Mas se aquilo que vem dela não vem de Deus, vai chegar um momento que eu vou ficar frustrada. E vou culpar quem? Deus. Mas eu aprendi o quê? Seja do grande ou seja do pequeno, ó, seja do grande ou seja como o Ravi ontem liberou uma palavra profética para a minha vida, que eu tomei posse. E até sábado eu ainda quero tomar posse mais ainda dessa palavra, porque sábado acaba a semana. Então até sábado eu creio tudo. Como foi dela, Camila Barros, como o de Miguel ontem, trouxe uma palavra profética para a nossa vida. Então um deles dois, eu vou fazer o quê? Deus, seus filhos falaram isso, isso e isso. Confirma na sua palavra. Eu faço assim. Deus, se não for na sua palavra, agora eu vou falar assim, não, senão. Se eu falar assim, ó Deus, confirme. Como a irmã falou uma vez, que ela foi pedindo a Deus confirmação e foi confirmando. Mas foi Deus que confirmou ali no coração dela. Mas se eu verbalizar, o inimigo vai pegar tudo que eu falei. E vai começar a dizer, testificar, porque ele viu que seduziu o meu coração. Que tudo que Camila Barros falou seduziu o meu coração. Então ele vai fazer o quê? Com que as coisas comecem a acontecer para eu achar que vem de Deus. Mas quando eu digo testificar na palavra, como é que ele vai fazer? Ele não vai testificar na palavra, porque ele odeia isso aqui. Ele odeia, ele conhece, mas ele não conhece a revelação da palavra. Nós conhecemos, porque o Espírito Santo está em nós. Então, igreja, que a gente entenda isso. A gente entenda que independente de quem diga, se há uma promessa de Deus, ele testifica. Várias pessoas falaram que ia largar as tendas, ia largar as tendas, ia largar as tendas. E muita gente dizia, o pastor o quê? Pastor, só ouço todo mundo dizer que vai largar as tendas. Alargou um pouquinho. Comparado à lojinha,
Quem já está com a gente da lojinha até aqui, alargou um pouquinho. Mas alguém falou que vai alargar mais. Eu preciso me apegar ao que Deus fala. Estou me apegando ao que Deus fala. Se vai alargar ou não vai alargar, eu continuo crendo. Eu preciso crer no que Ele diz através dos profetas, sim, porque eu não posso colocar o profeta, e sim a profecia. Eu preciso colocar aqui na palavra essa profecia. Senhor, se vai alargar ou se não vai alargar, eu tenho que fazer sua obra. Eu não tenho que me preocupar com o alargamento não, porque se o Senhor alargar, o Senhor vai garantir também. Eu creio dessa forma. Mas igreja, o que vocês precisam diante de Deus é impulsionar a fé de vocês. Não permitir que a incredulidade de jeito nenhum, nem na unha do dedo mindinho, chegue perto de vocês. Porque senão essas promessas elas não vão se cumprir. Pode vir uma pessoa famosa, pode vir alguém falando, não vou nem dizer mais o RG, né? Que agora tá uma polêmica agora, né? Negócio de número de documento. Esses profetas que falam número de documento, essas coisas, ainda bem que graças a Deus eu não mando ninguém levantar documento aqui não. Porque tá uma polêmica na internet, mas vai dizer coisas do oculto e do profundo de vocês. E vocês vão abraçar aquela situação. Mas até isso, vá para a palavra. Porque a própria Bíblia diz que levantariam falsos profetas que enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos. Então a gente não pode vacilar. Eu tenho pedido muito a Deus em oração. Senhor, me dá discernimento de espíritos. Discernimento de espíritos. Por quê? Porque a gente muitas vezes se engana e às vezes não é o Espírito Santo. É espírito de engano. Eu digo, me dê discernimento. Sabe por que você me dá discernimento? Eu vou saber que não é de Deus. E eu não vou deixar a igreja de Cristo se enganar. Mas se eu ficar, eu vou ficar enganada também. Vou descer pelo ralo. E depois vou ser cobrada. Então ora a Deus. Ore também, igreja. Me dá discernimento, Deus. Me dá discernimento de espírito. Para eu saber que quando vier aqui por volta de Deus para falar, eu já saber que não é de Deus e não recebo para mim. Porque o que é de Deus, Ele testifica. Mas o que não é dele, joga na prateleira, joga no lixo. Deixa uma lixeira invisível ali, ó. E o que não é para você, você joga ali. E o que for para você, você leva para casa. Para não ficar atormentado de espírito. Porque quando a gente leva tudo para casa, na hora da separação, não sabe separar. Só pede a Deus, Deus, deixa eu levar só o que é para mim. O que não é para mim, deixa aí, ó. No lixo e daí mesmo vai embora. Amém, igreja? Eu disse que hoje eu não ia demorar. Fazendo as considerações finais, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero só encerrar aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é isso, o próprio Deus, Ele te convida agora mesmo a depositar nele os seus anseios, seus maiores sonhos e qualquer desafio que esteja enfrentando neste momento. E nesse momento a gente vai fazer uma oração especial. Hoje Deus só está me impulsionando para a gente fazer uma oração. Uma oração exatamente para isso. Peraí, deixa o pastor vir aqui. Nos impulsionar exatamente para isso. Para a gente orar para isso, para Deus aumentar, acrescentar mais a nossa fé, impulsionar. E se em algum momento essa fé está fraca, essa fé está perdida, a gente orar para isso, para ser impulsionada essa fé, para a gente crer nessas promessas que, gente, promessas que já foram feitas há muito tempo e às vezes a gente desfalece. Deus quer hoje isso, que a gente seja avivado para que essa fé impulsione o acontecer, movimentar o reino em favor dessa promessa para se cumprir em nossas vidas. Amém, igreja? Até aqui me ajudou o Senhor. Glória a Deus.